Tudo bem, pessoal? Estamos iniciando a aula de CLP número 9. Na aula de hoje nós vamos ver dois blocos utilizados na programação do Logo que tem uma finalidade um pouco diferente. A aplicação propriamente dita deles seria no sistema de iluminação de corredores. Quem conhece condomínios, né, sabe que na parte comum do condomínio, a parte de iluminação, normalmente ela é ativada nos próprios corredores, né, e não nas casas propriamente ditas, nos apartamentos propriamente ditos, né. Então, quando a pessoa utiliza um corredor comum, ela acaba ativando o sistema de iluminação na parte noturna ou um dia mais escuro, para ter acesso à sua residência. Esse sistema, né, basicamente hoje é composto pelos interruptores que são dispostos no corredor, né? Normalmente você tem um interruptor em cada saída de apartamento e no acesso do corredor, né? E as lâmpadas, né, que vão fazer a iluminação desse corredor. O funcionamento mais simples desse sistema é você aciona a tecla, é um botão de impulso, né? Ele tem um retorno por mola. Você aperta o botão, ele retorna novamente. No momento do aperto do botão, o sistema de lâmpadas acende, né? E fica aceso por um determinado tempo, né? O tempo determinado é suficiente para que a pessoa possa acessar a residência, o apartamento dela aí nesse ponto. Nós vamos ver um bloco hoje, né, um bloco de comando do Logo que nos possibilita fazer esse sistema, né, com algumas flexibilizações, aí, com algumas vantagens. Então, só entendendo o sistema, você tem nas paredes lá todos os interruptores de impulso, né? Você aperta, ele volta à posição normal, como se fosse um interruptor de campainha. E a iluminação no devido corredor. Normalmente elas são ligadas todas em paralelas, ou seja, quando acende uma lâmpada, acende todas elas do mesmo pavimento. Vamos dar uma olhadinha no como que ficaria isso daí no CLP, tá? Vou baixar aqui um pouquinho. Nós então pegaríamos aqui o controlador lógico programável, tá? Aqui seriam as ligações de fase e neutro da rede elétrica, né? As lâmpadas são ligadas diretamente no neutro e o outro terminal da lâmpada, ele vai passar por um controle de um relé de saída do Logo. Por exemplo, aqui foi escolhida a saída Q1. Já os interruptores de entradas, que ele chama de teclas aqui, né, eles estão ligados em paralelo também, né? E a cada pulso que você dá no interruptor, você vai mandar um sinal de ativação na entrada I1 do CLP nesse ponto. Lá dentro nós vamos escrever um programa, né, através dos blocos, para determinar esse funcionamento, que é, acionou o botão, a luz se acende e fica acesa por um determinado tempo, e depois ela se apaga. Vendo isso aqui na parte de programação, nós temos aqui, já coloquei anteriormente aqui, um interruptor que eu chamei, uma entrada I1 que eu chamei de interruptor 1, uma entrada I2 que eu chamei de interruptor 2, uma saída Q1 para uma luz de corredor e uma saída Q2 para uma segunda luz de corredor, tá? Não necessariamente precisa ser dessa forma, tá, pessoal? É só para a gente testar os blocos aqui para fazer esse comando. O primeiro bloco que nós vamos testar aqui, né, seriam esses dois tipos aqui, ó. Nós temos aqui um mais comum, que é um relé de impulso, né? A cada sinal na entrada do bloco, ele ativa a saída, num próximo sinal de nível lógico 1, ele desativa a saída. Então você tem lá, a gente tem usado muitos bloquinhos SET e reset. Nesse caso aqui eu não tenho uma conexão SET e uma conexão reset. Eu tenho uma única conexão. Essa conexão, quando você colocar em nível lógico alto,
ela vai inverter o estado da saída. Se a saída tiver 0, ela passa para 1. A próxima mudança aqui na entrada, por exemplo, você soltou o botão e apertou novamente, ele vai inverter novamente o sinal. Se estava em nível lógico 1, ele passa para nível lógico 0, tá? É uma cópia fiel de um relé de impulso, né, utilizado nos sistemas de lâmpada. Vamos dar uma olhadinha nesse bloco aí primeiro, tá? Este bloco ele está aqui no final, logo abaixo do relé que a gente usa bastante aqui, ó, o relé 7 reset. Então a gente tem aqui, ó, miscelâneos, né? O relé 7 reset e depois o próximo é o relé de impulso. Vocês vão pegar um bloco aí, eu coloquei na tela. Nós vamos fazer a seguinte ligação para testar, tá? Eu vou aumentar um pouco aqui para ficar um pouquinho melhor para visualizar. Nós vamos usar uma única saída, né, uma única luz de corredor e um único interruptor aqui, ó. Uma ligação bem simples. Esse sinal 7 reset nós não vamos utilizar dessa vez, tá? Olha a diferença dele para esse bloco aqui, ó. Vou colocar um do lado aqui para vocês verem. O bloco 7 reset padrão que a gente usa, ele tem um conector 7, um conector reset e uma saída. Esse bloco aqui, ele tem um conector de entrada 7, um conector de entrada reset, uma saída e um gatilho, tá? Um sinal de entrada de pulso. Cada pulso que você der aqui, ele vai inverter o estado do relé. Então vou retirar esse daqui do painel e nós vamos utilizar esse modelo aqui. A saída dele, nós vamos ativar diretamente a luz, né? A saída Q1, que vai ser a luz corredor 1. E a entrada dele, nós vamos anexar aqui uma entrada que está sendo ativada pelo interruptor 1 através da entrada I1. Ligação bem simples, né, pessoal? Fazendo a simulação aqui, ó, importante da simulação. As duas entradas que nós vamos usar aqui, elas têm que ser de impulso. Como que eu faço isso mesmo? Ó, botão direito aqui, parâmetros de simulação, vocês vão escolher a segunda opção aqui, ó. Normalmente ela vem nessa opção aqui, ó, a chave, tá? Vocês vão escolher essa opção aqui, ó, botão de impulso normal aberto. Dá um OK aqui, faz isso para as duas, entrada I1 e I2. E tá pronto o meu sistema aqui, ó. Dei um pulso aqui, ó, ligou a saída. Dei um outro pulso aqui, ó, desligou a saída. Então, para uma luz de corredor, não seria bem eficiente esse bloco aqui, né, pessoal? Por quê? Porque a pessoa vai acender a luz e, por um motivo ou outro, ela pode acabar esquecendo de apagar essa luz, né? Então, a luz fica acesa lá e você fica desperdiçando energia onde não tem ninguém para utilizar. Então, esse bloco, ele funciona nesse sistema, mas ele não tem o sistema automático de desligamento, tá? Então, isso aqui seria uma primeira opção. Dei um pulso, liga. Dei um pulso, desliga. Então, ó, pulso, liga. Um pulso, desliga. O segundo bloco que nós vamos ver é um bloco feito especialmente para essa aplicação, tá? O pessoal que desenvolveu o software, eles criaram um bloco especialmente para essa aplicação. Como esse bloco funciona? Ele tem uma entrada de sinal e uma saída de sinal e um padrão de tempo interno aqui. Quando você dá um pulso, ele é muito similar a um temporizador, né? Só que o temporizador você tem que manter o sinal ativo aqui, ó. Senão ele para de contar tempo. Nesse caso aqui não, basta um pulso, né? Um único pulso, você ativa o sistema de saída e ela fica ativa por um determinado tempo. Esse tempo pode ser parametrizado. Vamos ver como que fica. Esse bloco ele está aqui, ó, pessoal. Vocês vão aqui, ó, funções especiais, temporizadores, tá? Aqui, ó, interruptor para lâmpada de escada, tá? De escadaria. Vocês vão pegar um deles e colocar na parte de baixo aqui. Nós vamos fazer um outro teste aqui com a entrada 2 e a saída 2. Mesma coisa aqui, pessoal, eu tenho uma única entrada no bloco de gatilho e uma saída, tá? A saída nós vamos ligar nessa luz de corredor. Luz de corredor 2 e a entrada no interruptor número 2.
nós vamos dar 2 cliques aqui, tá? Mudar isso daqui, ele vai estar em minutos, segundos. Vocês vão mudar só para efeito de simulação para segundos e centésimos de segundo. Vão colocar o valor de 5 segundos aqui, 0 centésimos, tá? Dá um OK e nós vamos fazer a simulação então. Simulação, botão de pulso, a luz se acendeu, ó, luz acesa e começa a contar o tempo. Você não precisa manter o sinal ativo aqui. Um temporizador comum, como esses dois aqui, ó, você precisa manter o sinal ativo, senão ele para de contar, tá? Então não é um temporizador comum como esses dois. Ele é um temporizador de impulso. Você dá um pulso aqui, ó, ele começa a contar tempo. A partir do final do tempo ele desliga a saída, tá? Esses dois aqui, ó, retardo no ligamento, retardo no desligamento, que a gente já usou bastante, ele precisa manter ativo o sinal de entrada. Então, pessoal, a explicação bem simples aí para o sistema de desativar aqui a simulação. Um sistema de luz de corredor, né? Como nós não vamos usar esse bloco aqui, eu vou retirar ele fora. Eu vou colocar todos os interruptores em paralelo, né? Como que eu faço isso? Eu uso um bloquinho, uma porta lógica OU aqui, ó. Então nós vamos aqui, ó. Porta lógica OU, aqui nesse ponto. Funções básicas, porta lógica OU. Coloco ela aqui. Qualquer sinal de entrada, ou do interruptor 1 ou do interruptor 2, vão causar um sinal de nível lógico no bloco 2 aqui, ó. Que é o bloco do temporizador de escada. As saídas eu vou ligar tanto na luz do corredor A como a luz do corredor B, né? Elas estão em paralelo. Simulação aqui, ó. Se eu der um pulso no interruptor 1, ó, acendem todas as lâmpadas, as duas lâmpadas, por 3 segundos, por 5 segundos no caso, né, que nós mudamos. Ou no interruptor 2, né, qualquer um deles faz o mesmo acendimento. Então, pessoal, um sisteminha novo aí, né, pra gente desenvolver. O que vocês vão me entregar? Vocês vão colocar o nome, né, coloca o nome, faz esse circuitinho bem simples aqui, ó, coloca o nome aqui e me envia lá no campo tarefa. A aula que vem a gente vai elaborar mais opções desse circuito aqui, tá? Fazer melhoramentos nesse circuito aqui. Tudo bem, pessoal? Aguardo então o envio do trabalho de vocês. Até semana que vem.